E aí, André, beleza, cara? A gente a Beleza. gente pulou uma semana aí, teve uma semana, essa semana agora com três corridas seguidas, né? A gente acabou pulando uma corrida, né? Qual foi que a gente pulou? A gente pulou Misano, Pulamos né? duas, né? Não, Pulamos, não. misamos. É bom, e agora vamos fazer das duas, né? Mais ou menos. A gente está fazendo certo, mas a gente pulou a de Misano, né? Agora deixa pra lá, eu já até esqueci. Eu já até esqueci Acho que que. o que tem de relevante aconteceu durante o campeonato é que até a prova de Jerez, a Ducati estava dominando, mas teve uma vitória até da Honda. A Aprilia estava mais perto. A KTM ganhou algumas corridas de sprint. Mas aí vieram os testes de Jerez e o Gigi conseguiu colocar coisas novas nas motos, que, segundo ele faz as melhorias ouvindo 8 pilotos diferentes. E aí, cara, as duas marcas que melhoraram depois de Jerez foram a Ducati, que efetivamente foi lá para o topo, e a KTM. A Aprilia, aquela questão de não ter tanto dinheiro assim, ela que tinha uma máquina revolucionária no ano passado, que foi toda concebida em função do aerodinâmico. O pessoal copiou as coisas boas que tinha na Aprilia. A Aprilia não está evoluindo. Alex Pagaró está no limite dele, é um bom piloto, mas não é gênio. Vinhales, cara, não sei o que aconteceu com o Vinhales. Depois de um bom quarto lugar no GP das Américas, ele desapareceu completamente. Ele bateu, né? Na França, bateu com o Bagnaia, mas ele conseguiu um 12º lugar e quebrou duas vezes, caiu, quebrou. Está desaparecido. Oliveira está se recuperando ainda. Raul Fernandes, às voltas, com uma série de problemas físicos. E, enfim, as japonesas afundaram de vez, cara. Estão Vamos muito por lá partes, atrás. né? Vamos por partes. Da Aprilia, a Aprilia, ela vem caindo. Não é de hoje, né? Assim, desde o ano passado ela começou muito bem, né? Culminou com aquela vitória do Alex, né? Depois ela parou e parou de crescer, tanto que no final do campeonato ele foi ultrapassado, né? Ele não chegou nem terceiro no campeonato ano passado, né? E esse ano já não começou muito bem. Ele falou que a moto é um pouquinho melhor do que a moto antiga, não é assim tão melhor, né? Tanto é que o Miguelzinho com a 22 está andando algumas vezes até na frente da 23 do Alex e do Vinhales, né? Então a Aprilia ela perdeu esse impulso já no ano passado, acho eu. Esse ano ela já não começou na pressão, né? E a Ducati teve aí essas 3 semanas desse segundo break que acabou acontecendo, né? Uhum. E o Michele Pirro deve ter ido até a Lua e voltado 5 vezes com a moto lá, né? Porque marcou que depois desse break, a 23 definitivamente passou a 22, né? Passou Uhum. agora a 23, agora, e culminou com o último pódio, que foram as três 23 no pódio, né? Uhum. Então, eu não sei se eles acertaram a 23 ou se eles aceitaram o palpite do Banhaia pedindo para as motos satélites andarem um pouco menos, né? Não deu certo porque uma satélite venceu, né? Mas o Banhaia O negócio é o falou seguinte, essa, é, falou essa bobagem, né? Falou, pô, a moto satélite tem que andar menos, pô, não pode andar assim junto com a gente que atrapalha. Mas ele falou essa bobagem, mas coincidentemente, depois que ele falou isso, teve aquele intervalo de 3 semanas, né? E a GP23 voltou muito boa, né? Voltou melhor, culminando com os três caboclos de 23 no pódio e o Bastianini só não chegou junto porque está se recuperando, né? o Senão, Martins o Martin e o Zarco, as duas motos da Pramac, fizeram pódio em Le Mans, em Misano e na Alemanha. As sim, duas motos da Pramac é, estavam no é, pódio.
Lembrando que esse ano, eu tinha esquecido, né? Lembrando que esse ano as motos da Pramac são realmente iguais às motos de Bastianini e Banhaia, porque ano passado elas não eram. Ano passado, não sei se você se lembra, na última hora, as motos né? do time vermelho resolveu usar o motor da 22, né? Que É 21. eles não gostaram, o motor da 21, eles não gostaram do motor da 22, tinha que decidir, porque tinha que trancar os motores. Aí eles falaram, não, então fica com o motor da 21. Então, ano passado, o Zarco e o Tinha Marquinhos, 3 motos. Tinha 3 modelos diferentes de moto. eles correram com uma moto diferente da moto do Banhaia e do Miller, né? Esse ano eles estão com as motos realmente iguais. Realmente iguais. Não, a Ducati está. E a moto, ela não é só rápida, ela é boa, os pilotos não caem, tem caído pouco, né? Tá todo mundo em pé, Pois as é. 8 motos estão na pista, né? Com seus titulares, né? Eu acho que depois do top 5 de Mugello, que já tinha sido uma coisa fantástica, eles conseguiram botar as 8 motos no top 9 na É, Alemanha, cara. Só tinha uma moto não Ducati, o Miller em sexto lugar. No mais, as 8 Ducatis dentro das primeiras 9. Cara, isso é uma façanha para uma marca, cara. É uma é, façanha séria. é uma façanha que você vê, e você vê que não só as fábricas japonesas estão miando, né? Mas os pilotos também estão perdendo tesão, né? Estão perdendo tesão. Você vê que o Quartararo tá broxa, né? Mark Marques, pô, azedou, né? O cara já correu, já quis correr sem um braço, já quis correr de qualquer jeito, sentou ali no guarda-reio e falou: não, não vou correr, não, tá doendo. Não estou me sentindo bem para correr, não estou legal, né? Isso é uma mudança também de uma jogada de toalha, não acha, Essa, não? essa situação, eu até te mandei de manhã, quando Hum. eu vi, quando eu vi a reação dele, né? Que eu estava assistindo o warm-up. E a maneira que ele ficou de quatro um tempão primeiro, depois sentou, depois ele se levantou, foi mancando, ficou debruçado ali do guarda-reio, não fez a menor. A equipe correu para preparar a outra moto para ele e ele não fez a menor menção de voltar. Depois o Nakagami deu um depoimento que o Nakagami vinha logo atrás dele. E ele falou o seguinte: a moto perdeu a traseira e ele não estava fazendo nada de excepcional, não estava indo além do limite. Hoje saiu uma matéria dizendo que houve uma falha eletrônica que causou aquele high side, entendeu? Então, cara, você já tem o rins com a perna partida, 2 ossos da perna partido, que se tiver sorte volta em agosto em Silverstone, pouco provável. O Mir está com problema também na mão, sério, não vai correr agora, só vai voltar depois em Silverstone também. O Mark, pô, ele saiu de lá com um tornozelo ruim, uma fratura no dedão, e agora também saiu hoje que tinha uma trinca numa costela dele, também estava Uhum. trincada. Agora, aí que aconteceu? Surgiu, quando o comunicado saiu que ele não ia correr, não foi um comunicado conjunto da Honda com o Mark Marques. Foi um comunicado meio que a decisão foi dele, porque ele foi Uhum. considerado apto pelo médico, né? E aí surgiu toda uma boataria que está bombando agora, está pegando fogo lá em Assen, que é o seguinte: a KTM está com um problema sério, que a KTM tem que promover o Pedro Acosta. Só que, qual é a situação da KTM? Os dois pilotos da KTM, o Binder e o Miller, têm contrato para 2024. Os dois pilotos da GasGas, não. Tanto o Paul Espargaró, que não correu esse ano ainda, quanto o Augusto Fernandes, não tem contrato para 2024. Mas, cara, tirar o Paul Espargaró é uma tremenda sacanagem, porque o cara nem correu. Tirar o Augusto Fernandes, que pontuou em todas as provas e conseguiu até um quarto lugar em Le Mans, também é complicado, até porque a KTM já ficou com uma fama meio ruim de ter desperdiçado o Remy Gardner e o Raul Fernandes, que eram
os dois pilotos que dominavam a Moto 2, eles botaram na Tech 3, e aí os caras ficaram um ano e foram mandados embora. Então a boataria é a seguinte, rapaz, que está pegando. Red Bull e Repsol, veja bem, Repsol, estão falando com a Dorna para colocar mais uma equipe. Uhum. Seria a terceira equipe da KTM, a KTM ficaria com 6 motos, e essa equipe, que seria liderada pelo Aki Ajo, teria Marc Marques e Pedro Acosta como pilotos. É o boato. Aí foram insistir com o Marc Marques, pegaram ele hoje, né, naquela conferência pré-evento, e aí pegaram ele e falaram: você vai estar com a Honda em 2024? Em nenhum momento ele falou que ia estar com a Honda em 2024. Ele falou o seguinte: eu estou comprometido com o projeto, estou correndo aqui para que a Honda consiga amealhar dados, para que os engenheiros consigam trabalhar nas próximas 3 semanas. Eu estou completamente fechado com o projeto. Mas o cara perguntou 3 vezes: então, em 2024, você vai estar aqui? E ele respondeu: eu estou comprometido com o É. projeto, por isso estou Eu vi, correndo aqui. eu vi essa boataria toda, eu vi isso tudo. Agora, assim, primeiro de tudo, eu não acho que o Pedro Acosta seja isso tudo. Eu acho isso uma palhaçada também, de Eu sou o primeiro a falar isso. ficarem com essa palhaçada com o Pedro Acosta. Ah, porque o Pedro Acosta tem que arrumar para o Pedro Acosta. Não, ele vai para outra. Vai para casa do caralho, vai para onde ele quiser ir. Entendeu? Essa coisa de todo ano ter que subir um piloto, né? E essa coisa em cima do Pedro Acosta. O Pedro Acosta, inclusive, eu nem acho ele o melhor. Eu torço para o Tony Arbolino, torço por. Na verdade, eu torço para o Lewis, mas o Lewis, coitado, esse não vai chegar lá. Mas eu já acho uma palhaçada essa coisa deles. Tem que ter uma moto para o Pedro Acosta, senão ele vai embora. Ué, vai embora. Vai embora. Vai para onde? Vai andar de Yamaha? Vai andar de Honda? Muito marrento, moleque, né? Então, eu estou ouvindo isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muito viável, né? Uma Repsol Red Bull, porque o Red Bull é patrocinador particular do Marques, né? Muito colado com o Marques, né? E a Red Bull quer ver o Marques vencendo. Todo mundo quer ver o Marques vencendo. O Marques tem uma sensação de trabalho inacabado, né? Ele foi interrompido, né? Ele está novo ainda, né? ele, 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 antes de se aposentar, ele tem que ter uma condição de tentar ganhar mais um título, que a Honda não está dando isso para ele, né? A Ducati está tornando a vida da Honda e da Yamaha progressivamente mais difícil, porque tudo que a Ducati lançou, né, todas as novidades, tudo que é novidade que tem no MotoGP foi a Ducati que trouxe, né? Que foi as asas aerodinâmicas dianteira e traseira e aquele refrigerador de pneu traseiro, a colher, né? O spoon ali atrás, o sala de box, que é aquele inercial, né, que eles têm na traseira dentro daquele sala de box, né, que ali tem um equalizador inercial ali dentro, o shape shift, né, que é abaixar e a traseira da moto na aceleração e na largada, foram eles que trouxeram. Até o próprio V4 foi a primeira moto V4, né? Depois vieram as outras, mas a primeira V4, a Ducati sempre foi V4, mas então foi a primeira, é a única desmodrômica. O que mais? Foi ela que introduziu a suspensão dianteira com fibra de carbono, que agora está todo mundo usando, né? E então, assim, absolutamente tudo que é novidade que tem no MotoGP foi a Ducati que trouxe, que botou e está aí testando há mais tempo, né? E tem a melhor moto desde 2018. O que você acha? A GP18 já. 2017. É, Não, 2017. a GP17 talvez tenha sido crua, que foi a primeira. A GP17 foi a primeira moto totalmente do Gigi. A 17 foi totalmente do Gigi. A 17 andava bem pra caramba, cara. É, Andava muito. porque o Gigi, Aí, lembra que em 2017 era Lorenzo e Dovi. E o Lorenzo contribuindo para evoluir a moto, é entendeu? 17, já tem isso tudo já, Lourenço, né? 2017 foi o ano em que, quando chegou na prova de Sepang, o Lorenzo estava. Porque o Lorenzo demorou a se adaptar na Ducati.
Mas em Sepang, o Lorenzo estava na frente do Dovi e recebeu aquela mensagem MAP 8 para deixar o Dovi passar, para o Dovi ficar 24 pontos atrás do Marc Marques e ter uma possibilidade em Valência de ser campeão se ele ganhasse a corrida e o Marc Marques não fizesse ponto. Mas naquela época, a Ducati não era muito boa de curva e ela nunca tinha tido bom resultado em Valência. Então, o Lourenço deixou o Dovi ganhar e depois do Dovi, no ano seguinte, quando o Lourenço ganhou 2 provas seguidas, que ele ganhou Mugello e ganhou Barcelona, o Dovi falou: ele demorou um tempão para ganhar, não tinha ganhado. E o Lourenço ficou pé da vida, que ele disse: pô, mas não ganhei o ano passado porque eu deixei esse viado ganhar, né? É. Porque eu fui pela equipe, né? Pois é, E, então, mas, então eu enfim, confundi, mas a primeira, não, se a 17 já foi com o Lorenzo, que eu não lembro, então a primeira moto do Gigi foi a GP16, então. é, É porque, assim, que desde era. que, desde o segundo, o meu ponto é, desde o segundo ano com a GP, da moto, Era Iannone e Dovi, mano. a moto pura, a pura moto do Gigi, porque ele pegou uma moto, ele fez uma moto mista, né? Ele, antes de ele conseguir fazer a moto dele, ele assumiu no lugar daquele alemão, depois que saiu o Preciosi, assumiu um alemão, ficou uma época assim sem. Aí chegou o Gigi. Aí ele pegou, fez uma moto mista, que ele falou que não considera. Ele deu um tapa nessa moto, que já não era a moto Nessa mais época corria Nick Hayden e Dovi, corriam com essa moto. que ele já não, que o Filippo já não gostava dessa moto, porque essa moto foi uma coisa que o Valentino Rossi mexeu, né? O Valentino Rossi mexeu, mandaram fazer aquele quadro de alumínio lá na Inglaterra, né? Que é uma coisa que o Felipe Preciosi não quis se meter, não quis meter a mão nisso. Então, o Felipe Preciosi parou de mexer na moto quando o Valentino entrou e pediu aquele quadro de alumínio. Aí o Filipe já estava fora. Aí ficou com aquela moto Frankenstein, aquele motor grande naquele quadro que não foi feito nem na Ducati. Aí veio o Gigi. Aí o Gigi pegou essa primeira moto, fez uma moto mista. A primeira moto do Gigi, então, deve ser a GP 15 ou 16. 15 a 16. Você se lembra que em 2016, na Argentina, o Dovi estava em segundo lugar e vinha o Iannone em terceiro, e ele tentou ultrapassar o Dovi e caíram os dois na última curva? Lembro. A moto já estava boa, já estava melhor naquela época, É. já estava andando melhor. Pois é. Então, mas os japoneses, cara, é que eles deram muita sorte também, né? Porque a Ducati é uma equipe muito ruim, né? O Gigi é um engenheiro muito bom. A moto é uma moto que veio ficando progressivamente melhor. Eles vieram lançando novidade atrás de novidade, mas a equipe mesmo, como gerenciamento de pilotos e tudo, é uma equipe muito ruim, né, cara? Ela fez mal para o Lorenzo, fez mal com o Dovi, fez mal com o Iannone, né? A Ducati é uma equipe muito ruim, muito desorganizada. Assim, você reclama, o Dovi, você me sacaneia, inclusive, o Dovi com a melhor moto não ganhou do Marques. Cara, o Mir ganhou da Ducati, Quartararo ganhou da Ducati, e até ano passado, que a Ducati tirou essa onda de ser campeã, mas o Quartararo com aquela moto bosta foi até a última corrida com chance, não foi? Foi até a última. O que eu sacaneio do Dovi, o que eu sacaneio do Dovi foi o seguinte: você alega que o Dovi disputava com o Marx, que é um fora de série. Eu concordo contigo. Até 2017, 2018, para mim a Ducati era a melhor moto do grid e o Marx ganhou no talento. 2019, a Honda melhorou o motor e aí só deu Honda, tanto é que o Marx sozinho, com o Lorenzo sem fazer quase nenhum ponto, o Marx ganhou a Tríplice Coroa. Ele sozinho fez a Repsol Honda ganhar o campeonato de equipes, basicamente com um cara só fazendo ponto. E aí, quando chegou em 2020, que o Max sumiu do campeonato, cara, era a chance do Dovi, cara. 2020 era a chance do Dovi. E quem foi campeão em 2020? O Mir, meu irmão, o Mir, Sim. ganhando uma corrida só
e sem ter feito uma. Ele nunca largou na primeira fila, o Mir, na história Sim. do MotoGP dele, ele nunca largou na primeira fila. E ele ganhou uma corrida só, e ele foi campeão em 2020, naquele campeonato que foi assim: você tinha sempre duas provas no mesmo circuito, você tinha uma Sim. prova, na prova semana seguinte, enfim. Mas ali o Mas Dovi já o, estava às turras, né? Aí já foi aí estava. que o Dovi, foi aí que o Dovi para mim se afundou, cara, porque era a grande chance dele. Não, mas aí ele já estava. Aí já não. Assim, aí a chance dele foi 19, 18, quando ele estava ali com o Marques. Teve aquele campeonato que ele chegou apertado no Marques, né? Ali, 2017, o último ano foi dele na 2017. Ducati, ele já estava às turras com o Gigi. O Gigi criticava ele, não sabia fazer curva com a moto, que não sei o quê. E aí já estava no último ano dele, já levou aquilo, já estava péssima a relação dele com a Ducati, né? Não, mas assim, vamos esquecer essa coisa. Agora, voltando agora, né? Então, a Ducati teve esse tempo todo para lançar novidades, para aperfeiçoar, a moto, e a Honda e a Yamaha não fizeram nada, né, cara? A Honda ficou dependente do que o Marques. Ela entregava uma moto que só o Marques conseguia andar com a moto. E não Ah, fez nada para resolver isso. você sabe que o Gigi deu uma declaração que eu Errada, achei o seguinte: errada. parte da, parte da declaração tem uma certa razão e a outra parte completamente errada, que foi o seguinte: o Gigi falou, eu pego informação de 8 pilotos. Uhum. Ele vai lá no Fábio de Jean Antônio para pegar a informação. Então, é claro que você tem 8 motos recolhendo informação na pista, você consegue fazer simulações e é muito melhor para você desenvolver. Muito melhor do que a Yamaha, que só tem 2, por exemplo. Agora, no caso que você, não, porque a Yamaha errou, focando muito no Quartararo, que eu não acho que isso é verdade. Não, é mentira. E o negócio do Marx foi o seguinte: até 2019, quem mandava na moto era o Marx. Quando chegou em 2020, começou aquele papo do a gente tem que fazer uma moto que seja boa para todo mundo andar. O Crutchlow reclamava muito e coisa e tal, até temos que fazer uma moto que os 4 pilotos da Honda consigam andar. Eles fizeram uma moto que nenhum dos 4 anos que piorou para o Max e não melhorou para os outros 3, entendeu? Então, para mim, isso foi um equívoco. E quando o Max ficou afastado em 2020, 2021, aí é que a Honda se perdeu mesmo, cara. A Honda. Não, Cara, e os japoneses são muito quadrados, cara. Eles não arriscam, eles não inovam. para começar, né? Para começar, quem é que faz a RC 213V? Quem é o cabeça? Quem é o cara que fez aquela moto? A gente não sabe. É o jeito japonês de fazer as coisas, entendeu? O trabalho de equipe. Sim, senhor, sim, senhor, todo. As coisas correm devagar, né? Assim, não tem uma pessoa de frente, né? Isso já atrapalha, né? O modo japonês de fazer as coisas não é um modo criativo, né? Tanto é que em outras indústrias, na indústria de informática que você conhece bem, você vê que até pelo alfabeto japonês, pela maneira japonesa de pensar, eles são péssimos programadores, eles não programam, né? Os escritórios de programação das empresas japonesas que precisam ter programas é em San Diego, em Los Angeles, é na Califórnia, não é coisa de japonês. Japonês não sabe programar, assim, de maneira generalizada. Claro que tem japonês que sabe, mas o código japonês é de baixa qualidade, não é bom, né? A O japonês é inovação. bom em processo, é bom em processo, otimizar processo. Você vê que a Toyota é um fenômeno, por quê? Porque a Toyota otimizou o processo. Agora, ela não desenvolveu, ela copiou coisas que tinham de bom nos outros lugares, Eles não principalmente na criam. Alemanha, e copiou e melhorou o processo, entendeu? Eles são ruins de Processo de criação. produção. Outra coisa interessante também, que os caras também eu lia e tem que falar, é que a KTM melhorou depois que encheu de ducatista, né? Ela melhorou, a KTM melhorou, mas se encheu, foi lá e contratou os ducatistas, né? E levou o Miller dar o pitaco dele como piloto de fábrica, né? O Miller falar que assim, até o piloto veio da Ducati, mas todo ali a alta direção da KTM de fábrica agora era da Ducati também. Então, assim, a Ducati realmente implantou
um pensamento, um jeito de fazer motocicleta ali que tá quebrando assim. Eu nem sei, eu nem sei agora nessas últimas corridas a M1 e a RC andaram muito pouco. Mas e nas outras corridas, talvez no tempo geral de prova, as motos tenham até melhorado alguns segundos no tempo de prova. As motos das japonesas não são tão ruins assim. O problema é que a Ducati botou num nível. E os caras tentando melhorar, tentando andar como a Ducati, estão caindo, estão quebrando, estão se destruindo, né? E a Ducati parece que está andando fácil, porque ninguém cai, só cai quando leva porrada, né? Os caras não estão se quebrando. Qual o piloto da Ducati que está quebrado na pista por um acidente grave? Nenhum, né? O Bastianini, mas foi derrubado pelo Marini, né? É, foi derrubado Mas não pelo teve Marinho. nada a ver com a moto, não foi uma queda, não foi uma queda, porque você vê que o Mir caiu sozinho, o Rins caiu sozinho, o Marques agora caiu sozinho, O o Nakagami caiu Bastianini sozinho ficou, também. Nakagami caiu, o o Nakagami está Bastianini, quebrado também, né? Correu o risco de não ter piloto nenhum da Honda correndo agora. pois é, porque o Nakagami machucou a mão, caiu também sozinho, machucou a mão. Aí o Nakagami falou o seguinte: bom, por conta disso, eu não estou indo além do meu limite, cara. Eu estou indo ali na maciota, porque se eu for no limite, eu vou cair. Então eu quero chegar no final da prova, eu quero chegar inteiro. Eu não quero me quebrar todo, pô. Agora, uma coisa interessante, eu queria fazer uma provocação aqui, que o pessoal vai ficar maluco comigo, mas é o problema da escolinha do Valentino, né? Tem uns amigos meus que vão ficar malucos, eu vou É. falar. Aquela patotinha é tudo marionete do Valentino, né? Tudo que eles falam e abrem a boca é o Valentino falando. Então, e tudo é para criticar o Marx. Não tem nada que não seja para criticar o Marx. O Bezek, ele, agora na Alemanha, Hum. cara, o pessoal vinha correndo, vinha fazendo volta rápida. Ele, entre a penúltima e a última curva, ele tirou a mão. O Marx vinha, chegou a tocar na moto dele, ficou puto. E aí o Bezek foi punido. Aí ele falou assim: eu tirei a mão mesmo, mas eu fiz isso porque ninguém pune o Marx. Ninguém pune o Marx. O Marx pode fazer o que ele quiser, que ninguém pune ele. Quer dizer, umas coisas malucas. Mas o que eu ia dizer que a pior coisa da academia, para mim, é o seguinte: eu estou felizão do Martin ter engrenado. Por quê? Dentro da Ducati, você tem os pilotos que são da academia, são Uhum. quatro. Não, são quatro, são mais. São, são cinco. Não, não, quatro. E aí você tem Alex Marques, Bastianini, Martin e Zarco, que não são da academia. O Zarco, cara, para mim, ele se acomodou muito na questão. O Gigi adora o Zarco. O Gigi deu uma entrevista, já tem uns 2 meses, dizendo que no desenvolvimento da moto, principalmente aconteceu ano passado, que eles tinham a GP22 pura, a Pramac era a única que tinha a GP22 pura. Uhum. O Zarco toda sempre estava testando partes novas e o Gigi gosta muito do feedback do Zarco. Mas o Zarco ele larga tão mal que mesmo que depois no final ele esteja mais rápido que todo mundo, ele está beliscando terceiro lugar. As últimas 3 corridas ele pegou o terceiro lugar. O Martin e o Bastianini, eles são caras que não têm respeito nenhum. Então, o Bastianini, ano passado, passou pelo Banhaia. O Martin também não vai respeitar o Banhaia. Agora, o Bezek, que começou o campeonato bem pra caramba, ele nunca disputou posição com o Banhaia. Nunca teve os dois juntos na pista. A prova que ele ganhou na Argentina estava chovendo e ele foi lá para frente, o Banhaia até caiu. E a prova que ele ganhou em Le Mans, o Banhaia também caiu quando bateu com o Vinhales. Mas eu sinto, cara, que na hora da disputa, do pau a pau ali, as motinhos da VR, da Muni VR 46, os caras tiram a mão do lado do Banhaia. Agora, na largada do GP da Alemanha, o Marini estava 80% da moto dele na frente, por dentro da curva 1,
e ele tirou a mão e deixou o Banhaia passar por fora na curva 1 para pegar a curva 2 por dentro. Esse tipo de respeito, os deuses do motociclista Não não perdoa. não Não perdoam, não perdoa. Não, perdoam. o que está Esses caras vão ser medíocres. o que tá acontecendo agora também é que a academia, a VR46, né, está aproveitando desse protagonismo e está abrindo as asas. Eu estou recebendo agora uma coisa que eu nunca recebi, é um material de divulgação da VR46 falando dos pilotos. Uma vez ou outra eu recebi um material de divulgação da VR46 falando de camiseta, vendendo merchandising. Aí agora me lembro que agora semana passada eu recebi um e-mail de divulgação de imprensa da BR-46 falando do Banhaia. Banhaia? Entendeu? Eles estão querendo capitalizar em cima do campeão agora. Só nós formamos o campeão, entendeu? Tá tendo uma mudança de marketing no marketing da BR-46. Está mudando uma mudança que eles querem agora realmente capitalizar essa coisa deles serem campeões também. O Valentino quer ser campeão. Daqui a pouco ele vai falar que o 10º título dele, que esse título do Bahia é dele também, entendeu? Eles estão Cara, querendo capitalizar em cima disso. e é por isso que eu falo que o pessoal da BR-46 não disputa com Banhaia. Quando estão disputando com Banhaia, eles abrem, Eu eles deixam o acho Banhaia que é passar. cedo para falar isso. Acho que é cedo, assim, é bom para a gente ficar de olho, é bom para a gente ficar de olho neles. Mas, assim, eu acho que é cedo. Ainda não teve uma situação. Você falou essa situação aí do Marinho, mas eu não achei tão evidente assim. Vamos ver se vai acontecer mais disso, né? O que que vai acontecer. Mas o fato é que o Banhaia, ele está amadurecendo, ele está ficando. Ele é um cara meio low profile, né? Ele é na dele, fala manso. Eu não desgosto do Banhaia, não. Eu acho o estilo dele é uma coisa que a Ducati precisa, inclusive, né? Um cara que não bate de frente, né? O Lorenzo falar, um campeão, ele falou, campeão não, alto lá, eu não sou um grande campeão, eu sou um. Qual foi o que o Lorenzo falou mesmo? Eu não sou um campeão, eu sou um tetracampeão, né? O Não que sou foi? piloto, não sou piloto. Porque o cara falou um piloto, eu não Um sou grande piloto. piloto. Eu falei, não sou um grande piloto, eu sou um tetra, eu sou Sou um quatro, pentacampeão. Pentacampeão. eu sou pentacampeão do mundo, eu não sou um grande piloto. Que é acho que foi o Domenicali que falou, o Lorenzo é um grande piloto. Ele falou, não sou um grande piloto, eu sou um pentacampeão do mundo. Né? O Banhaia, ele é devagar, ele é na dele, ele vai, mas aos pouquinhos ele está crescendo, né? Ele está crescendo, porque aí a mídia vai inflando ele, o resultado dele vai inflando, porque ele está muito rápido, ele se deu muito bem com a moto, né? Ele tem elogiado a Ducati, porque a Ducati está fazendo exatamente o que eu peço, o que eu. Ele está andando muito redondo com a moto está realmente boa. Eu, inclusive, postei na minha coluna agora que eu acho que ele, se tivesse com a faca nos dentes e precisando mesmo, ele passaria o Martin nessa corrida agora. Eu Eu acho que acho ele. que o Martin controlou bem. Eu Eu acho que o achei que no Martin final fez o ele estava mais suficiente. rápido. Eu achei que ele estava mais rápido e deixou para dar o bote muito tarde. O Martin fechou, não deu, mas ele passou a milésimos ali, né? Eu acho que se ele está com a faca nos dentes, ele Se ele passaria. passa um milésimo, ele perde a corrida, cara. Não interessa. Para Ele mim, passaria. Eu acho que ele tá com um conjunto muito bom. Ele está muito redondo. Ele tá muito bem com a moto. Eu não mas eu sei. quero ver o Bastianini recuperado, cara, porque eu espero que o segundo semestre seja um segundo semestre em que tenha mais disputa, entendeu? Que o Bastianini esteja bem, porque o Bastianini continua com problema. Esses problemas no ombro, cara, para quem é piloto, você já andou na pista, cara, não são fáceis. O Oliveira está se Eu queixando operei o até ombro duas agora. vezes, cara. Eu operei o ombro Então, duas o vezes, mas eu Oliveira era tá piloto de reclamando até motocross. hoje, pô. Eu era piloto de motocross, não Então, era piloto de moto velocidade. Eu quebrei o ombro mas eu, duas eu quero vezes. ver o Bastianini recuperado. E o Martin, agora, ele ganhou, ele já ganhou duas sprints e agora ganhou uma principal. Esse moleque, ele é. Primeiro é o seguinte, ele tem um ego gigantesco, né? Desde a época da Moto 3. Ele, desde o molequinho, eu sempre torci por ele, porque ele era aquele cara que falava: vou ser campeão, eu vou ser campeão. É um cara que sabe que está acima da. Porque esses caras são bons, cara. Nenhum cara que está lá é grosso.
a maioria, tirando um ou outro que pode dar. Os caras são muito bons. Você pega um Rins, é muito bom. Pega um Mira, é muito bom. Esses caras são muito bons. Agora, dentro dos muito bons, tem os caras que estão degrauzinho acima, entendeu? Eu acho que o Martim é um cara que tem potencial para ter esse degrau acima, e o fato de ele ter ganhado do Banhaia, ele vai ficar mais ousado, entendeu? Nesse Tomara, sentido. tomara. É bom porque tem mais disputa, entendeu? Eu comecei o campeonato achando assim, é do Banhaia, acabou, entendeu? O Banhaia podia estar 45 pontos à frente do que está também, né? Deu Também caiu, bobeira, deu caiu. mole. Não, ele caiu 2 vezes e foi derrubado uma, né? Quer Né? dizer, foi derrubado. Eu achei que naquela situação ele foi otimista, ele podia ter esperado mais 3 curvas e repassado o Vinhales na reta. Ele foi meio afobado, na minha opinião, se colocou num ponto cego lá e teve um acidente. Carreira, Mas, cara, carreira são deixou carreira. de pontuar 3 vezes. É. Vamos ver agora, faltam 3 minutos aí para acabar o nosso tempo. Dizem que teve aquela reunião do Mark Marques com a instância acima do HRC, né? Que tem o HRC e tem a Honda, né? O HRC faz parte da Honda, que teve um almoço dele com uma instância acima do HRC, que teve que o papo brabo lá, que aí já se fala que está se discutindo como é que vai ser a multa dele, e disse que a Honda prometeu fazer uma moto nova, fazer uma diferença. A gente vai ter que esperar aí agora a volta das férias de verão deles lá, né? Para ver se a Honda vai realmente trazer alguma coisa de novo. Se é que eles têm coisa para colocar. Eu acho difícil, o japonês não tem, eles teriam que copiar, teriam que inventar alguma coisa, eles não conseguem inventar. Eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que essa fofoca do Marques ir para a KTM, um Red Bull, Repsol, eu acho muito provável, eu acho que vai acontecer isso mesmo. Eu acho que está tudo caminhando para o Mark sair da Honda, porque ele não aguenta mais se quebrar, ele não aguenta mais se quebrar, eu não aguento mais ver ele caindo, entendeu? E sem contar aquelas pessoas falando, o Mark vai acabar. Até naquela pancada que ele deu no Zarco, né, que ele caiu sozinho, levou o Zarco, teve gente falando, o Mark Marques quebrando os outros aí. Você ouviu isso, gente falando isso? Porque tem Acusando? os, porque eu estou falando. Porque o Rossi, ele tem uma cana de eco, entendeu? Ele fala, olha lá, e aí todo mundo vai atrás, olha lá, É. entendeu? O Mark, Agora, o que enquanto o Mark aconteceu é que Marques não matar um na pista, enquanto ele não naquele matar mesmo alguém. dia, Hã? não, tem uns rossistas que eu conheço É. que falaram isso. E eu mandei para eles um videozinho que no mesmo dia o Vinhales caiu exatamente igual ao Marx e passou a menos de 10 centímetros da moto do Alex Marques. Porque a saída do box é uma saída do box num lugar idiota, entendeu? É num lugar. Você sai do box devagar, cruzando em 90 graus com quem vem da reta, pô. Se o cara da reta cai, a moto vai reta. Bom, Agora, o que criticaram muito o Marx, e eu acho que a crítica foi correta, foi que naquele dia ele saiu correndo, ele olhou para o Zarco, mas ele não foi nem falar com o Zarco, ele correu para pegar a moto, pegar minha entendeu? moto. Bom, então, Eu ó, achei, eu achei, eu achei que devia ter falado alguma coisa. Agora, vai ser, vai ser interessante essa prova de Assen, porque eu tinha escrito que, para mim, a prova da Alemanha era o da Odesse do Marx com a Honda. desceu. A coisa, a coisa foi para o lado ruim, Dá tchau entendeu? aí. E vamos ver. Tchau, valeu. A gente se fala depois de Assen. Tá bom. Catedral. Vamos ver. Desculpa não ter gravado aí a de Mugello. Depois a gente vai procurar não fazer isso de novo. Tchau.